Sim. Primeiro tempo da notícia, debate aqui na bancada comigo, Kleber Ferreira, Eduardo Horácio, a partir de agora para entrevistarmos o secretário municipal de Finanças, Alessandro Melo. Secretário, obrigado pela presença aqui na 730, bom dia. Bom dia, Rubens, bom dia, Kleber, bom dia, Horácio, bom dia, ouvintes. É um prazer estar aqui, Rubens, até porque todo dia pela manhã eu escuto vocês indo a caminho do trabalho. Secretário, primeiro... Acordando cedo, né? Levar a criança na escola, né? Isso. Também o nosso público, né? Secretário, antes da gente fazer aqui um resumo e também ouvir algumas análises de vereadores sobre a reunião de ontem na Câmara, queria ouvir a análise do senhor. O que o senhor achou da conversa com os vereadores? Foi um quórum alto, não era sessão ordinária, mas foi um quórum alto. Nas minhas contas, dos vereadores que passaram por lá, chegaram a ser 18, é quórum qualificado, quórum para fazer várias das votações. Só não dá para votar veto do prefeito, mas o resto dá para votar tudo. Ou seja, muitos vereadores acompanhando a apresentação que o senhor fez ontem na Câmara. Qual foi a avaliação que o senhor fez? Conversando com alguns deles, eles acreditam que não dá ainda para apoiar um aumento no IPTU para o ano que vem. Rubens, primeiro, eu escuto sempre essa discussão de aumento no IPTU. E eu acho que a gente está levando a discussão para um lado tecnicamente equivocado, Rubens. O que houve, na verdade, foi uma atualização da planta de valores. E, consequentemente, quando você atualiza a planta de valores, você tem uma atualização do IPTU. E essa atualização da planta de valores, na verdade, ela aconteceu em 2015. O que aconteceu, de fato, foi parcelar o impacto dela. O que aconteceu foi um parcelamento do impacto da atualização da planta que ocorreu em 2015. Né? Então, eu não gosto de falar em aumento, porque, na verdade, nós estamos fazendo uma reconstituição da planta de valores que estava muito defasada. O valor dos imóveis no mercado se valorizou nos últimos anos. Exatamente. E a última vez que tinha sido feita a atualização foi em 2005. Então, de 2005 a 2015, nós tivemos uma valorização dos imóveis gigantesca na cidade, que não foi acompanhado pelo IPTU e que isso foi paliativamente começado em 2015, porque a gente ainda está muito distante do valor de mercado, né? Então, nesse sentido, eu acho que foi muito proveitosa a reunião, Rubens, respondendo a sua pergunta, porque eu senti que ali os vereadores começaram a compreender a discussão com mais detalhes técnicos, né? Eu acho que a gente, assunto tributário, que é um assunto chato, um assunto meio complicado, a gente tem que trabalhar da forma mais transparente possível, colocando os dados na mesa, porque só assim a discussão vai ser profícua e eu acho que a gente conseguiu atingir esse objetivo ontem. Um resumo rápido do que aconteceu ontem, né? O senhor, a prefeitura, né? A Secretaria de Finanças apresentou um cálculo de que deve deixar de arrecadar 35 milhões de reais no ano que vem, caso o prefeito Iris Rezende, do PMDB, sancionasse. Isso não deve acontecer, mas caso ele sancione a lei que impede o aumento progressivo do IPTU para o ano que vem. A informação foi apresentada pelo secretário em reunião que teve a participação de vereadores. O projeto foi proposto pelo vereador Elias Vaz e aprovado por 31 vereadores na Câmara. Esse projeto cancela a atualização gradativa da planta de valores, que estabeleceu aumentos anuais de 5% a 15% desde 2015, além da inflação, para equiparar o imposto ao valor de mercado. A lei que define o aumento prevê que os proprietários de imóveis acima de R$200 mil sejam afetados por esse aumento, esse reajuste, e o acordo proposto na reunião, pelo menos foi adiantado uma possibilidade, é para que os imóveis acima de 500 mil tenham esse reajuste e não a partir de 200 mil. Agora, secretário, a avaliação aí dos vereadores depois dessa reunião. O vereador Elias Vaz, autor do projeto, avalia que é tarde demais para tentar qualquer aumento, qualquer acordo para aumentar o IPTU no ano que vem. Vamos ouvir aí a análise de Elias Vaz. Acho difícil. A prefeitura teve seu tempo para fazer essa discussão. Infelizmente foi arrogante, né? Não teve a humildade de abrir um diálogo com os vereadores. O projeto está desde o início do ano. O presidente da casa disse categoricamente, eu sou testemunho disso, tentou abrir um processo de diálogo, de negociação. Eles achavam que derrubavam o nosso projeto. O nosso projeto foi aprovado com 31 votos favoráveis. O vereador falando aqui para mim, faltou minha análise. Não votaram, porque todos os vereadores que são 35 vereadores votaram a favor da nossa lei. Mas essa é dele. Pois é. Eu estou ouvindo Elias, autor do projeto, e o Andrei. Contundente, que é contra qualquer aumento. Nesse momento de crise que nós estamos vivendo. Mas ele mandou risos. Agora, tá brincando. Não está cobrando. Porque tem uns lá desse jeito. Eles votaram Lá ninguém tem moral para cobrar. Eu não vi nenhum vereador que se posicionou pela manutenção do veto. A avaliação de Elias Vaz. Já o presidente da Câmara Municipal, André Azeredo, do PMDB, avalia que os números apresentados pelo secretário na reunião de ontem podem convencer os vereadores a considerarem um acordo. Na apresentação,
foi apresentado, né, demonstrado que o aumento sobre os 8.600 imóveis que tem valor acima de R$ 1 milhão representaria um crescimento na arrecadação de 14.700.000 reais. Análise de André Azeredo. Acredito que será levado em conta esses números, o impacto que isso traz para a sociedade, o benefício que gera, principalmente para os mais ricos, quem tem maior capacidade financeira, em detrimento daquele que hoje tem menos condições, é o que mais sofre com a crise econômica e que vai ter o mesmo tratamento. Isso é ofensa ao princípio da capacidade contributiva, é ofensa à Constituição da República e entendo que deve ser modificado. Presidente da Câmara, André Azeredo. Secretário, a avaliação de Elias Vaz não vê tempo mais para qualquer acordo, o Andrei vê mais relativização, acha que um acordo ainda é possível. Como é que o senhor avalia essa articulação com os vereadores? Primeiro, Rubens, é importante destacar que em nenhum momento o Elias criticou os dados, ou seja, ele concorda com a análise, né? O que ele está pontuando é que é tarde demais. Não é tarde demais, a lei não está sancionada, Rubens. Então a gente não pode casar com erro, né? Nós estamos cometendo o equívoco de misturar a população que tem alta capacidade contributiva, residências acima de R$ 1 milhão, com as pessoas que têm baixa capacidade contributiva de 200 mil. Então, acho que por uma questão política, de que já foi aprovado, de que o PASSO cometeu um equívoco de não discutir isso anteriormente, a gente não pode penalizar a cidade por causa de uma questão dessa, né? Tecnicamente, eu entendo que a afirmação do Elias concorda comigo, né? Ele está concordando com a minha análise do ponto de vista técnico. Agora, a gente não pode penalizar a cidade, penalizar o contribuinte, por uma questão, talvez uma picuinha política de que já passou, o PASSO cometeu um erro, a gente agora voltou e está conversando. Então, acho que ainda há tempo de consertar, né? A gente pode encaminhar de comum acordo um projeto elevando esse piso para 500 mil, mantém o veto e está resolvido o problema, né? Eu acho que... Mas a Prefeitura envia um novo projeto, é isso? O que a Secretaria de Finanças propõe é exatamente isso, enviar um novo projeto. A proposta foi do vereador Anselmo, ontem lá na reunião, mas a gente entende que é justa a proposta, né? 200 mil, um imóvel de 200 mil é um valor muito baixo, né? A gente, na atual situação econômica, elevar esse piso para 500 mil é justo, né? E a gente não perde aqueles imóveis acima de 500 mil, de 1 milhão. Só os imóveis acima de 1 milhão, Horácio, representa 14,7 milhões de uma renúncia de 35, mais de 40%, né, de pessoas que podem contribuir, né? Não estou falando de pessoas que não podem contribuir. A gente não pode misturar as duas coisas, senão a gente começa a cometer injustiça fiscal. E o que a gente quer buscar é a justiça fiscal, né? E o argumento de que o prazo acabou, não existe. Mesmo que a lei tivesse sancionado, a gente tem prazo para consertar. Mas até a emissão dos talões para o ano que vem, secretário, nós estamos em outubro, vem o recesso parlamentar em dezembro. Então nós temos basicamente, do dia 15 de outubro, se o projeto acelerado agora vai ser reapresentado, se eu for mandar novo projeto, do dia 15 de outubro o final do mês de novembro para a apreciação, a votação, a homologação. O senhor acha que dá tempo? Se tiver vontade política, dá, Kleber, né? A gente aprovou recentemente a prorrogação do refis em pouquíssimo tempo, né? Está aprovado, está sancionado. Depois de uma tramitação bem longa, né, secretário? Não, eu estou falando da prorrogação. A prorrogação, não, sim. Não estou falando do refis, estou falando da prorrogação do refis. Foi aprovado em tempo hábil. A gente tem condições de fazer então, será que isso os vereadores não querem saber disso, em outras palavras? Eu gostaria que eles quisessem, porque nós estamos discutindo o equilíbrio fiscal da cidade. Nós estamos discutindo a justiça fiscal. Então, eu acho que isso é um tema importante, Kleber. Eu acho que a gente não pode deixar de lutar por temas importantes. O refis arrecadou quanto até agora? À vista, Horácio, em torno de 50 milhões, somando os 2 meses. No final, os últimos dias do refis, ele foi bem bom o resultado nos últimos 2 dias. E a previsão é fechar em quanto? Ou não tem previsão? Bem, agora com as ações que a gente está implementando em termos de chamar os setores, né, de pedir para que eles venham e façam denúncia espontânea da sonegação e parcelem isso, a nossa esperança é especialmente. Mas eu ainda não tenho uma previsão exata desse número, até porque grande parte do que a gente espera arrecadar vem de denúncia espontânea dos contribuintes, principalmente do ISS, e isso não dá para mensurar direito, né, quanto que vai vir fazer essa denúncia espontânea. O que a gente pode afirmar é que a gente vai fazer um trabalho muito grande esse mês agora, procurando os setores que a gente já identificou
que existe uma sonegação para poder tentar convencê-los a fazer uma denúncia espontânea antes que seja feito um auto de infração, porque encarece o pagamento da dívida, né? A ideia da Secretaria de Finanças não é fazer com que o contribuinte pague a mais, é fazer com que ele pague o que é justo, que ele deve pagar. O refis vai até quando? Até 31 de dezembro. Secretário, eu vou voltar ao cálculo do IPTU. Eu tenho falado aqui, mas há muito tempo, aliás, tenho falado onde eu trabalho sempre isso. Está na hora de estudar um novo zoneamento para cálculo de tributos urbanos aqui em Goiânia, não? O senhor é jovem, então o senhor não pensa como eu? Sem dúvida, Kleber. Eu acho que a gente tem que rever toda a sistemática do IPTU e do ITU em Goiânia, né? Conceitualmente, Kleber, tributo bom é tributo simples. Isso. Quanto mais simples o tributo for, melhor ele é. O IPTU e o ITU em Goiânia é extremamente complicado. O ITU e o IPTU em Goiânia, ele custa para monitorar e fiscalizar muito caro, né? Imagina a gente ter que visitar 670 mil imóveis, Kleber, para avaliar se o piso é de cerâmica ou não, se a janela é do tipo A ou do tipo B. E isso impacta no IPTU, Kleber. Pois é, de umas coisas antigas que já não faz sentido nenhum. Aí, eu vou citar aqui, por exemplo, a Vila Bajá, considerada como um bairro nobre, e os condomínios fechados, que são verdadeiras ilhas, considerados periferia. Concordo, ingênuo migral, e ontem a gente, na reunião lá, o Rubens é testemunha, por sugestão do Anselmo, nós vamos começar uma discussão junto com a Câmara já a partir de agora, inclusive ele sugeriu um simpósio, para a gente discutir e reavaliar toda essa questão do IPTU e do ITU em Goiânia. Então, agora sem afogadilho, né, preparando tudo para o ano que vem, a gente começa agora com calma, vamos montar grupos técnicos, grupos temáticos, vamos discutir com a sociedade, com a Câmara, internamente com os técnicos da Prefeitura, para ver se a gente consegue modernizar essa legislação. O senhor tem falado em zerar, assumiu, né, já falando em zerar o déficit da Prefeitura até maio do ano que vem. Como que opera esse milagre? Horácio, não é um milagre, né? Em finanças não tem milagre. Milagre seria se eu dissesse que eu vou zerar amanhã, né? A gente enxerga uma capacidade muito grande de aumentar a receita no ISS, né? O ISS tem um nível de sonegação Arrecada que assusta. quanto hoje? Hoje em torno de 45 milhões mês. O E a ISS. meta É mais do quanto? que o IPTU. Né? Pra vocês terem uma ideia, o ISS é o principal imposto Em todas as capitais, do município. Né? Né? Em todas as capitais. E em Goiânia é uma cidade que, se você pegar o PIB dela, ela é quase tudo serviço. Né? Pois é, mas nesse caso também a fiscalização não está dificultada no caso do ISS. A fiscalização do ISS é muito difícil, Kleber. Por Pois é. exemplo, você vai num barbeiro, você pede nota. Não. A gente vai numa academia, vai fazer uma matrícula na academia, a gente pede nota. Quando paga no cartão, é automático, né? Mesmo assim não emite nota, né, Horácio? Sim. Porque paga no cartão, mas agora o que nós vamos fazer e não era feito antes? Eu vou cruzar essas informações do cartão de crédito, eu vou cruzar essas informações da Receita Federal, porque eles têm que declarar rendimento na Receita Federal. Então nós vamos começar a cruzar essas informações. Já estamos fazendo isso. E aí nós estamos buscando essas Antes informações. não se fazia isso, Não se então. fazia. Né? A Parece prefeitura... uma medida simples, né? Isso, Não sei se é, isso. mas... Uma vez eu escutei, Kleber, de um auditor fiscal do Estado, eu sou servidor efetivo do Estado de Goiás, e escutei de um auditor... O senhor é servidor da Fazenda, né? Da Fazenda do Estado de Goiás, exato. E eu escutei de um auditor que ele disse o seguinte: as melhores medidas possíveis em gestão pública são as mais simples. Então, quando a gente encontra o óbvio, aquela coisa que qualquer um sabe que deveria fazer, e a gente faz ela, a gente tem resultado. Quando a gente começa a complicar demais, é que as coisas não Pois acontecem. mas aí o ISS subiria para quanto? De 45 milhões para pelo menos quanto? Nós Pra temos uma poder zerar estimativa, esse nós temos uma estimativa, nós temos uma esperança de que a gente consiga incrementar o ISS em torno de 7 a 10 milhões mês. Né? Mas- déficit. Até mais. A partir de agora, né? Começando a ter um incremento a partir de agora. A esperança é que até maio a gente tenha isso concretizado. E isso está incluído aí, aquele projeto está na Câmara, fazer uma adequação à legislação federal Não, para isso cobrar é, de... isso é só o ataque à sonegação. Aí eu tenho aquele projeto na Câmara que vai render mais uns 6 milhões. Explica o que é o projeto, o que muda? O que aconteceu? Houve uma alteração na legislação federal do ISS, trazendo a competência de tributar o ISS no destino de algumas operações, né? Por exemplo, operações financeiras. Então, quando você passa um cartão de crédito, um cartão de débito, isso antigamente, era tributado na origem. E todas as empresas tinham sede no município de Barueri. E Barueri jogou a alíquota lá para 0,01%. Né? E isso já era uma receita gigantesca para eles.
Só que agora a legislação federal diz que é no destino. Para o município de Goiânia arrecadar isso, a gente precisa, é uma legislação federal, mas que ela demanda uma replicação automática na legislação tributária do município. É isso que a gente está fazendo, né? E infelizmente pediram vistas ontem nesse projeto. Quem pediu, lá. você sabe? Agora eu não lembro. Rubens, Foi em mas plenário, né? Foi em plenário. Mas aí eu solicitei ontem lá aos vereadores a compreensão de que a cada dia, como a gente tem que respeitar o princípio da noventena, né? A cada dia que se passa, a gente perde uma receita desse ISS. Então, se a gente conseguir 7 milhões de sonegação, de incremento incremento diminuindo a sonegação, se a gente conseguir mais 6 milhões dessa receita, se a gente conseguir economizar em torno de 5, 6 milhões mês na revisão dos contratos que nós vamos fazer, nós vamos fazer uma auditoria na folha, que também a gente espera que tenha uma certa economia, né? Mais as ações fiscais em IPTU, ITU que vão ser feitas, nós vamos fazer novamente as fotos aéreas, nós vamos usar todas as ferramentas de tecnologia para poder aumentar a eficiência da arrecadação. Não temos nenhum estudo, Rubens, de aumento de carga tributária. Lá na Secretaria de Finanças nós não estamos estudando aumentar a alíquota, não estamos estudando fazer nada disso. O que a gente está buscando? Buscando trazer melhorias de ferramentas e de processos e buscar a eficiência tributária, né? O que é isso? É buscar daqueles que não estão pagando os tributos. Só sobre isso que o secretário falou, Horácio, desculpe, o professor Djalma está com a gente aqui pelo WhatsApp perguntando quem mais sonega em Goiânia. É uma pergunta que muita gente faz e os vereadores também fizeram ontem. Querendo saber a lista de quem é que sonega, quem é que tem dois pedidos, quem é que tem incentivo fiscal, né, quem é que não paga imposto que a prefeitura deu perdão, ou quem é que sonega em Goiânia, quem são os maiores sonegadores. Então, a gente, em termos do incentivo fiscal, nós vamos começar um trabalho de levantamento de todos os incentivos, mensurar o tamanho desses incentivos e revisá-los, né? Esse trabalho já está nas medidas que nós anunciamos na semana passada. Sobre quem são os maiores sonegadores. Nós já temos os setores que a gente vai trabalhar, né? Eu citei na semana passada dois, né? O setor de academias e agora me esqueci o outro. Eu vou falar de academias porque esse setor já nos procurou. Nós já temos a agenda com o setor, né? Hotéis. Nós já temos a agenda com o setor para discutir exatamente isso, né? Então, não é uma questão... Qual que é o percentual de sonegação hoje? No de academia é em torno de 90%. De ISS? Bom demais, né? E hotéis também, próximo disso? Hotéis gira em torno de 60%, 80%. No geral, na média, a A gente tem prefeitura uma de estimativa de uns 60% a 70% de sonegação. Então a gente tem muito espaço para trabalhar o ISS. Mas trabalhar o ISS, Rubens, com parceria. O que a gente quer? Nós queremos sentar com o setor. Às vezes o setor vai chegar e falar assim, o problema é porque desse jeito a gente não consegue competir, né? A alíquota é muito alta, e a gente vai sentar e vai discutir. O importante é a gente buscar uma equação onde eles possam contribuir, a gente possa receber esses tributos e a gente ainda tenha condições de competir no mercado e de prestar o serviço à população. Secretário, a Comurg hoje consome quanto da folha mensalmente? Somando tudo, serviços terceirizados, aluguel, folha de pagamento. Eduardo, Comurg é um assunto tão delicado, né? Porque, mas assim, o número que ouvi foi 42 milhões, é isso mesmo? Está próximo da Para o secretário verdade? de Finanças, o que a Comurg é para o secretário de Finanças? É um prestador de serviço. A Comurg tem um contrato... É uma empresa, sim. Como qualquer outra. Tá? Então, assim, como secretário de Finanças, eu enxergo a Comurg como um prestador de serviço. E aí eu tenho um contrato lá que o faturamento desse contrato mensal gira em torno de 29, 30 milhões. Né? Só que nós temos aluguéis. Aí nós temos outras coisas que a Comurg acaba usando, que são da administração direta. E aí, quando você soma todos esses valores, você chega perto desses 42 milhões mês, sim. Então é isso, 42 milhões Sim. mês. Com encargos, com... E isso é muita coisa, né? Tem Pois é, muita para o secretário de capital. Finanças que trata como um prestador de serviço como qualquer outro, é um prestador de serviço, sem dúvida, o mais caro da E prefeitura. comparado com outras capitais, proporcionalmente, é absurdo, né? O que se gasta com a Comurg. Né? Sem dúvida. E o senhor tem uma solução para isso? O senhor propõe para o prefeito uma solução para isso ou não?
O assunto Comurg é um assunto muito delicado e que está sendo estudado pela Prefeitura com muito cuidado, Horácio. O senhor faz parte dessa comissão de estudo ou não? Eu tenho participado em algumas discussões, né? Eu tenho participado em algumas discussões, mas é um assunto muito delicado. Eu acho que é importante a gente, no momento certo, Eduardo, trazer todos os dados com detalhe, igual eu fiz na Câmara ontem, com todos os detalhes, para a gente não entrar numa discussão muito superficial e aí acaba acontecendo o que aconteceu com o assunto do IPTU. A gente acaba sendo levado a decisões equivocadas porque a gente não aprofundou no assunto. Pois é, mas o Alessandro, pessoa física, ele defende o que para a Comurg? A opinião pessoal dele? Terceirizar, privatizar, acabar, o quê? O Alessandro, pessoa física, quando vira secretário de Finanças, ele não tem mais opinião pessoal, né? Mas eu Ele vou mudar a pergunta. que... Agora, como secretário, então, a Comurg tem solução continuando nas mãos do poder público? Eu diria que o serviço de coleta e varrição tem solução. A Comurg não. A prestação de serviço de coleta e varrição na cidade de Goiânia tem solução e a gente tem condições de prestar um serviço muito melhor do que é prestado hoje. Com ou sem Comurg, né? Pode ser feito das duas formas. É o que eu estou falando aqui. A gente tem que detalhar o assunto, aprofundar, para a gente poder, com todas as opções que vão estar à mesa, porque o importante de tomar uma decisão não é você ter uma solução, é você ter 5, 6. E aí, em cima dessas 5, 6, você vai ver o que é pró, contra de cada uma, e o prefeito, em cima desse leque de opções, ele toma uma decisão. O que é importante dizer, Kleber, é que é possível melhorar o serviço, sem dúvida nenhuma. Como que isso vai ser? Isso está sendo estudado. Se vai ser com a continuidade da Comurg, em que modo que ela vai ser continuada, ou se vai ser sem ela, isso depende ainda da finalização dos O senhor estudos. disse que em economia não existe milagre. Dentro dos parâmetros lógicos da economia, a Comurg é administrável economicamente? A Comurg tem um monopólio, Kleber, né? Do ponto de vista econômico, uma empresa com monopólio não pode falir. Faliu. O IPSM e o IMAS. O IPSM é o de Previdência, o IMAS o de Saúde. Como que está as contas dos dois hoje? Um dos dois ainda tem déficit? Mensal? O IMAS, a gente tem que melhorar ainda muito a parte de gestão do IMAS, né? O IMAS é um plano de saúde, onde os serviços que são prestados pelo IMAS estão bem aquém do que precisa ser. Em termos financeiros, hoje o IMAS, eu acho que ele não tem falta de dinheiro em caixa. Eu acho que ele está com dinheiro em caixa. Está com superávit. Não vou dizer superávit, porque ele tem que processar os pagamentos e depois de processar os pagamentos, o que acontece no IMAS na gestão para fazer o pagamento, avaliar se aquele serviço foi prestado e tudo, a gente ainda tem que evoluir. Então acaba tendo um delay muito grande entre a prestação do serviço e o pagamento. E aí, se a gente fosse pagar toda a conta do IMAS, não ia ter o dinheiro. Mas como tem que avaliar para pagar, hoje tem um dinheiro em conta, né? O IPSM vai passar por uma grande reestruturação, né? O que vai mudar? Está sendo feito um estudo muito grande no IPSM. Eu não posso dizer exatamente o que vai mudar, porque vai ser feito um estudo, está sendo contratada uma consultoria. Ele tem déficit atualmente. O IPSM, o nosso sistema previdenciário municipal, ele é misto, né? Ele tem uma parte que é de repartição simples, né? O que é a repartição simples? É a receita que entra, paga a despesa. Nesse lado, que a gente chama de fundo 1, de repartição simples, ele é deficitário, em torno de quase 26 milhões mês. O Tesouro tem que arcar, tem que aportar esses recursos. Então, os da ativa, quem está na ativa no fundo 1, a receita que é retirada deles não cobre o pagamento das aposentadorias. É o déficit previdenciário. São 26 milhões mês em média. Do outro lado, eu tenho uma área financeira, que é uma área capitalizável, que a receita sobra. Por quê? Porque eu tenho quase ninguém aposentado, porque, salvo engano, o corte é 2002. Então, quem está no fundo 2 entrou depois de 2002, não tem praticamente ninguém aposentado, algumas poucas pensões, né? E aí a receita sobra. Então, eu tenho em caixa no fundo 2 mais de 1 bilhão. Uma solução não seria fundir os dois institutos, não? Eu já ouvi isso de técnico da prefeitura. Essa fusão não é tão simples assim, Horácio. Mas financeiramente ela seria boa. Mas ela não é tão simples assim, ela nem pode ocorrer desse jeito. Fundir não pode ocorrer dessa forma. O jurídico é outro. Isso tem que ser trabalhado de uma forma bem técnica, porque numa fusão dessa, por exemplo, no fundo 1, eu tenho um déficit futuro, né, quando você coloca daqui 30 anos
o volume de aposentadoria, que somando tudo vai em torno de 9 bilhões. Né? Já no fundo 2 eu não tenho isso. Quando você juntar, você mistura as duas coisas. Aí o que você tem? Você tem um sistema desequilibrado. Então a gente precisa achar uma equação onde as soluções eu possa ter um sistema previdenciário sustentável. É isso que a gente vai buscar. Secretário, como é que a Prefeitura, a Secretaria de Finanças vai lidar com a matéria que já foi aprovada, está valendo, virou lei, orçamento impositivo. Os vereadores vão poder distribuir lá entre os 35% e 1,2% da receita corrente líquida no ano que vem, ou do orçamento, não sei qual é a conta. Como é que vai ser o tratamento? Nós estamos nos preparando para isso, Rubens. É uma novidade, tanto para a Prefeitura quanto para a Câmara. Eu imagino que o secretário de Finanças deve adorar orçamento impositivo, né? Ama. Deve ser. Não, na verdade, se você pensar, o orçamento é quase todo impositivo. Quando você olha que grande parte é folha, eu tenho um monte de recursos vinculados, a margem de manobra do secretário de Finanças é muito baixa. Na verdade, Então, o nome é errado, é a cota parlamentar, porque no Congresso ninguém chama de orçamento impositivo isso, né? É uma cota parlamentar que é obrigatória para os deputados no Congresso e Não é os mesmo, vereadores né? na Mas é Câmara. isso. Né? Mas e aí? E aí nós vamos nos preparar para isso. Né? Como isso vai funcionar exatamente, nós estamos construindo. Nós temos um problema muito grave que é o seguinte, os vereadores às vezes fazem emendas que são impossíveis de serem atendidas. Por exemplo, fazem emenda num setor ou num serviço que é prestado pelo Estado. Como é que eu vou fazer isso? Né? Então, nós temos que equacionar isso. Eu coloquei ontem a equipe técnica da Prefeitura à disposição dos vereadores para que eles façam as emendas que sejam possíveis de serem Mas vai atendidas. cumprir. Vai cumprir esse percentual, vai ser A cumprido. gente não pode cumprir lei, né, Rubens? Secretário Alessandro Melo, Finanças aqui da Prefeitura de Goiânia, a gente agradece demais a disponibilidade de conversar com a gente aqui no estúdio. Contamos com essa disponibilidade também ao longo do trabalho para a gente ir tirando dúvidas dos esclarecimentos também. Obrigado, secretário. Bom dia. Eu que agradeço o espaço, Rubens, Kleber e Horácio. Destaque